Piskel. O Piskel ele é uma ferramenta utilizada para game art, mais especificamente para pixel art. Tá? Ele é um editor online que pode ser baixado. Então o endereço, vamos mostrar aqui, o endereço vocês podem buscar por Piskel, não é Pixel. E o primeiro link aqui, ó, Piskel, né? Free Online Sprite Editor, tá? Aqui é a página dele. Basicamente, né, vocês podem clicar aqui, Create Sprite, vocês vão estar usando a versão online, né? Ou vocês têm a possibilidade também de fazer o download. Então aqui em Downloads, ó, versão para Windows, para Mac e para Linux, tá? Então ela é uma ótima ferramenta para criação de pixel art. E ele é bem simples de instalar, é next, 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 basicamente. Tá? Então eu já tenho ele instalado, ele está aqui, essa daqui é a interface dele. Tá? Então quando eu abro um arquivo novo, né, quando eu abro ele já está aberto num arquivo novo, e esse arquivo ele vem com 32 por 32 pixels. Aqui, ó, essa é a resolução, 32 por 32 pixels. Tá? A gente pode alterar essa resolução, né? Então nesse item aqui, que é o item de exportação, né? Mas também configura a imagem que a gente está utilizando no momento. Então a gente configura aqui as novas dimensões. Bom, vamos falar um pouquinho da interface. Tá? Então, é um programa para pixel art. Eu não vou encontrar vetor aqui, não, é pixel art. Tá? Então, aqui ferramenta Pen, né? Eu tenho a possibilidade, ó, de desenhando pixel a pixel. Tá? Aqui eu configuro, né, o tamanho do pixel. Ó. Então posso ir aumentando o tamanho do pixel, dependendo do detalhe que eu quero fazer. Tá? Da mesma forma que eu tenho a ferramenta Pen, né, eu tenho a ferramenta Eraser, então, que permite apagar. Então, nenhum mistério, como qualquer outra ferramenta de desenho. Aqui a gente tem uma ferramenta de espelhamento. Isso aqui é bacana. Olha só. Eu tenho a possibilidade, deixa ela ativada, né? E daí, ó, conforme eu vou desenhando, ele vai desenhando ele vai desenhando espelhado. Se a gente quiser mexer no eixo, então olha, ó, Ctrl faz o espelhamento na horizontal, né? E o Shift horizontal e vertical, né? Então deixa eu apagar aqui. Temos como alterar o tamanho da borracha também para apagar mais rápido. Tá. Então aqui, ó, aqui no caso ele está fazendo um alinhamento, o espelhamento na vertical, né? Agora, se eu quiser fazer na horizontal, então eu vou segurar o Ctrl. Então, ó, agora o que eu faço em cima, ele faz embaixo. Ó. O que eu faço embaixo, ele faz em cima. Aqui ficou meio confuso, né? Deixa eu apagar, fazer de novo aqui com uma linhazinha mais fininha para demonstrar melhor. Tá. Vamos lá, de novo. Ó. Vou segurar o Ctrl, eu vou fazer em cima. Opa. Aqui, ó, e ele está fazendo embaixo. Se eu segurar o Shift, deixa eu apagar isso aqui, daí ele vai espelhar ao mesmo tempo na horizontal e na vertical. Então vamos segurar o Shift aqui, calma aí. Então, ó, tá? Então algumas facilidades que ele tem. Bom, vamos apagar aqui. Então, ferramentas bem comuns em qualquer editor
de bitmap. Bom, baldezinho de tinta, então tem a possibilidade de escolher uma cor aqui. E cliquei, ele pintou aquela área, uma área fechada com aquela cor. Daí aqui a gente tem uma outra possibilidade, né? Que é a seguinte. Deixa eu fazer alguns desenhos aqui. Tá bom. Agora eu vou escolher uma cor, um azul. Esse baldezinho de tinta aqui, ele só pinta uma área fechada, pintou aqui. Agora, esse baldezinho de tinta aqui, ele pinta todas as áreas fechadas que tiverem o vermelho e vai substituir por azul. Então, ó, essa é a ideia, tá? Então, uma facilidade a mais aí. Bom, aqui eu tenho a ferramenta para fazer uma linha reta. Ó, tenho ferramentas para fazer linhas retas. Claro que aqui eu estava com uma linha muito grossa. Deixa eu apagando aqui. Uma linhazinha mais fininha. Vamos escolher uma cor que tem um contraste maior, né? Fica mais fácil de visualizar. Aqui tá bom. Ó, então a ideia é essa daqui, ó. Ó, fazer retas, né? Se eu segurar o Shift, ele vai tender a linhas horizontais e linhas verticais, tá? E algumas inclinações também, ó. Tá? Mas basicamente ele facilita nas linhas horizontais e verticais. Apagando aqui. Ferramenta para fazer retângulo, né? Aqui o retângulo está com a borda grossa, né? Aqui eu faço um retângulo com a borda fininha. Ferramenta para fazer círculo. Vamos fazer um outro aqui. Essa ferramenta aqui, ela serve para mover, né? Então, ó, ele não está movendo a área. Aqui, viram o que aconteceu, né? Ele apagou um pedaço de desenho. Claro, eu puxei para fora e cliquei. Ó, quando ele perde a seleção, ó, ele apaga. Mover. Ferramenta aqui para fazer a seleção de acordo com o pixel. Tá. Tu pode fazer vamos supor que eu quisesse fazer essa seleção e mover, né? Ó, aqui ele leva como se fosse uma cópia, né? Aqui a gente tem que fazer o seguinte. Deixa eu dar um enter. Tu tem que selecionar, segurar o shift, move e daí tu dá um enter, tá? Então para mover é mais ou menos isso. Ó, tu selecionou os pixels, segura o shift, não pode esquecer de segurar o shift, leva para onde tu quer e dá um enter, tá? As outras seleções também da mesma maneira, ó. Selecionou, segurou o shift, levou para onde quis, deu enter, tá? Aqui também é uma seleção em formato livre, ó, formato de laço. Aqui a gente tem a possibilidade de deixar mais claro ou mais escuro. Então, por exemplo, aqui, ó, ele está deixando mais claro, né? Então é semelhante lá no Photoshop, aquele superexposição e subexposição, né? E com o Ctrl ele deixa mais escuro, ó. Então é para clarear e escurecer, né? Então ele vai pegando tonalidades mais escuras e mais claras daquele mesmo azul ou daquele mesmo vermelho. Deixa eu ir apagando aqui. Bom, essa ferramenta Dithering, né? Dithering, ela serve para fazer, ó, esse efeitinho aqui, ó, esse efeitinho, um quadradinho sim, um quadradinho não, tá? Então, às vezes a gente está querendo dar um sombreado, né? E a gente pode, né, fazer com esse aspecto aqui, né, de quadradinhos, tá? Uma possibilidade que a gente tem. Demais, ferramenta conta-gotas serve para selecionar uma determinada cor, ó.
Então, digamos que eu tivesse usado uma cor. Vamos lá, fiz uma cor qualquer, eu já não tenho mais essa cor. E eu quero pegar esse tom, né, sem mistério nenhum, eu cliquei aqui. Tem a possibilidade de inverter as cores. Bom, tudo isso que foi feito aqui, através dessa barra de ferramentas, foi criado no Frame 1. Então, eu tenho a possibilidade de criar vários frames, até para fazer uma animação. Aqui eu tenho um visualizador, tá? Aqui eu tenho um visualizador. Então, eu quero adicionar mais um frame, eu cliquei aqui, agora eu tenho um segundo frame. Por que que fica piscando aqui? Claro, porque ele está exibindo frame 1, frame 2, frame 1, frame 2. Tá? Ele fica sempre exibindo a animação aqui. Tá bom? Né? De repente, ó, eu poderia duplicar um frame. Calma aí. Ó, excluí o frame. Agora eu venho aqui, ó, eu duplico o frame. Agora eu tenho dois frames iguais. Daí eu posso, sei lá, vamos pegar essa área aqui e vamos colocar um pouquinho para o lado. Tá? Então, segurei o Shift, coloquei um pouquinho para o lado, ó. E vou dar um Enter, ó. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar esse quadro. Vou selecionar essa área, Shift, e vamos botar aqui para baixo, Enter. Ó. Então percebam a movimentação que ele está fazendo ali. Ele só não atualizou ali. Bom, o que mais? Sobre o Piskel, né? Aqui a gente tem a possibilidade de definir, ó, o número de frames por segundo, ó, da nossa animação. O máximo é 24 frames por segundo. Tá? A gente tem a possibilidade também aqui, ó, de ligar esse Union Skin, né? Daí ele mostra em transparência, ó, os outros quadros. Então isso é bastante útil para desenhar por cima. Então, por exemplo, nesse quadro aqui, eu estou querendo fazer uma cópia, eu estou querendo desenhar inspirado no quadro anterior. Então, esse sombreado aqui, ó, corresponde à posição no quadro anterior. Tá? Então, isso auxilia bastante o desenho. Aqui eu desativo. Bom, ele tem aqui um painel de layers. Tá? Tudo foi feito numa layer, mas eu poderia, né, criar mais layers. Deixa eu apagar aqui, só para não ficar chateando essa animação. Ó, eu vou criar mais uma layer, ó, layer 2. Aqui na layer 2 não tem nada. Aqui é a layer 1. Tá? A gente tem a possibilidade de alterar a ordem. Então, por exemplo, aqui, ó, vou trazer a layer 1 para cima. Aqui é a layer 2. Tá? Mover as layers. Aqui editar o nome de uma layer, aqui mesclar uma layer, aqui excluir, né? Excluir uma layer. Bom, a gente tem a possibilidade ainda, né, de transformar, dar um flip na nossa imagem. Aqui é na imagem inteira, ó, um flip. Eu tenho a possibilidade de rotacionar, tá? Eu tenho a possibilidade de clonar essa layer. Aqui tá, aqui no caso, ó, ele clona a layer corrente em todos os frames, tá? Só tem um frame, por isso, né? Mas tendo outro frame aqui, bom, aqui ele colou a layer corrente, né? Que não tinha nada. Bom, deixa eu desfazer aqui. Tá. Aqui alinhar a imagem ao centro, né? Demais, paletas, tá? Então aqui eu tenho paletas de cores. Então eu tenho a possibilidade de criar as minhas paletas até para não me perder em relação a tonalidades, tá? Então eu clico aqui e tem a possibilidade de ir adicionando, ó, adicionando uma nova cor, adicionando uma outra cor, ó, e vou dar um nome para essa paleta, minha paleta, pasleta não, paleta,
Save. Ó, aqui eu tenho a minha paleta de cores, tá? Finalmente, né? Aqui preferências. Então aqui a gente tem a possibilidade de dizer como é que a gente quer o nosso grid, ó. O aspecto dele, né? Ó, se esse quadriculado vai ser mais escuro, mais claro, enfim. Aqui a opacidade do layer. Aqui a opacidade do layer. Depois eu dou uma olhadinha e verifico essa opção aqui. Não sei se é em relação a esse quadriculado. Bom, número de frames por segundo, padrão, máximo, né? Formato de cor, RGB hexadecimal. Aqui o grid, isso aqui é bacana, né? Ó, a gente pode habilitar ou não um grid. Grid color, aqui, grid color. Calma aí, por que tá, agora sim, agora ele está sendo mostrado, ó. Tá? Habilita e desabilita o grid, né? Aqui vai deixar as linhas mais do grid mais fortes ou não, né? Aqui o espaçamento do grid, tá? E aqui a cor. Aqui se a gente vai criar tile mode, então vamos supor que eu queira criar uma textura de grama que vai se replicar, né? Então a gente pode usar esse tile mode. Ser sincero, não usei muito ele, tá? Aqui a gente tem a possibilidade de definir então as dimensões da nossa imagem, tá? Ela está com 32 por 32, esse aqui é o padrão. Aqui a ancoragem dessa imagem. Aqui a gente tem a possibilidade de salvar. Aqui o resize, né? Então de repente eu tenho modifico aqui, dou um resize, altero a minha imagem proporcionalmente. Esse aqui é o padrão, né? Aqui eu tenho como salvar ela, salvar no formato do Piskel, tá? Piskel é ponto Piskel, né? Ou não, né? Eu tenho a possibilidade de salvar num outro formato. Aqui ele traz Piskel, né? Não, daí a gente exporta, tá certo? Daí a gente faz uma exportação, ok. Salvar no browser, salvar online, né? Aqui sim, ó, aqui é a nossa exportação. Daí, ó, GIF, PNG, ZIP, né? E daí a gente tem a possibilidade de exportar a nossa imagem. Então, por exemplo, aqui, ó, exportar, ó, PNG, tá? Então ele está exportando PNG, legal, PNG em função da transparência, né? E aqui a gente tem a possibilidade de importar. Eu tenho a possibilidade de importar uma imagem do Piskel ou um PNG. Bom, então eu gostaria de mostrar para vocês um site chamado itch.io, né? O itch.io é uma plataforma para publicação de jogos independentes bastante utilizada, e ele traz também alguns assets gratuitos, tá? Então, por exemplo, para a criação de personagem no estilo pixel art, né, a gente poderia utilizar um personagem que está disponível para download lá, e em cima desse personagem a gente ia adaptando as nossas características. Então vamos entrar ali no itch.io. Então entrei aqui no itch.io e eu procurei por Jungle Pack. E o Jungle Pack é isso aqui, o personagem é esse aqui, tá? Então deixa eu só configurar aqui a tela. Aqui. Aqui. Agora sim. Tá.
Então, repara que a gente pode fazer um download gratuito dele, só tem que ter um cadastro aqui no itch.io, né? E o personagem, esse personagem pode servir de referência para a gente, né, em cima dele, fazer outros personagens, né? Então, eu vou abrir, eu já baixei ele, né? Eu vou abrir ele no Piskel. Então, vamos lá. Vamos aqui no import. Aqui browse local saves. Não, aqui é import images. Browse images, aqui, tá certo. Tá? Daí eu vou pegar aqui o personagem correndo. Abrir. Ó, tá aqui ele. Eu vou abrir no formato original. Ele é um GIF. Cliquei em Next. Né? Aqui, se eu quero combinar com o que eu já tenho, eu quero apagar o que eu tenho e deixar só o personagem. Repara que aqui, ó, eu tenho os frames. Então, eles são 8 frames para fazer a corrida dele. Tá? Então, vamos clicar aqui no Replace. Ok. Aqui eu tenho o personagem. Ó. Aqui está a animação dele. Né? Aqui os frames. E agora é só ir modificando, né? Então, de repente eu quero fazer o meu personagem, né, com cabelo diferente. De repente ele não vai ter essa essa faixa aqui, né? Essa faixa aqui talvez seja para uma arma que ele tem, uma espada, né? Então, de repente eu posso ir alterando aí. O que é interessante aqui é uma corrida, né? Então, o que é interessante é a posição dos braços e das pernas. Então, ó, é isso aí que a gente tem que levar em consideração, né? Para fazer o nosso personagem correndo. Tá? Então, daí eu poderia modificar aqui o cabelo, né? Poderia dar as minhas características, né? Mas o interessante é esse posicionamento de braço e perna. Né? E a partir daí a gente gera, né, um arquivo .gif ou gera um arquivo vários arquivos .png, né, para numa game engine fazer a animação do personagem, tá? Usando essas ferramentas que eu demonstrei aqui, tá? Então esse foi um videozinho, né, para demonstrar essa ferramenta, o Piskel, né, e para dar uma dica aí de como começar a criar um personagem 2D, um personagem no estilo pixel art. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.